Então eles mostram lá como é que a Rede Globo manipulou a população, as pessoas, a votarem no seu candidatozinho, Fernando Collor. Né? E Fernando Collor aparecia exatamente como anti-PT, anti-PT. Ficava falando essas mesmas coisas que estão falando hoje, essas bobagens aí, questão de comunismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mesma coisa, mesmo discurso, não muda nada. A diferença é que na época o PT ainda não tinha ganhado o poder e o PT tinha um discurso realmente um pouco mais radical, né? Era uma esquerda na época um pouco mais radical. O PT ainda não tinha feito essas alianças políticas que fez depois, né? Então era um pouco mais comum que as pessoas tivessem esse medo do PT. O PT ainda não tinha governado o país e nada do tipo. Porém, já fazendo um paralelo direto com os dias atuais, o PT entrou no poder, né? Depois de perder 3 eleições seguidas, né? Uma para o Collor e depois 2 para o Fernando Henrique, né? O PT conseguiu, né, fazer algumas alianças e mudar um pouco aquela imagem do Lula, a imagem do partido em si, e se abriu, né? Indo mais para centro-esquerda. O PT foi para centro-esquerda. Era uma esquerda e foi para centro-esquerda, abrindo ali, fazendo uma série de acordos e tal, e fazendo um governo de coalizão, né? Foi a forma que o partido viu de ganhar as eleições. E conseguiu. E os números desse governo são números muito bons. O PT conseguiu melhorias nas áreas sociais, na educação, né, principalmente na democratização do ensino superior, ampliou diversos programas sociais, né, Luz para Todos, Bolsa Família, que favorece as classes mais pobres, né? Então é um governo muito popular, se tornou um governo muito popular. Porém esse ranço que tem a classe média, que tem a mídia, fez com que eles permanecessem de algum modo perseguindo o PT, né? Então, como eles não podiam falar do governo Lula, eles lançavam coisas relacionadas a escândalos de corrupção envolvendo alguns petistas, né? Bom, em todo partido, principalmente um partido grande, eu não vou dizer que em todos, mas pelo menos assim, um partido que se torna muito grande, vai ter sim pessoas ali que são corruptas. E elas devem ser punidas, evidentemente. Mas o que se vê é o seguinte: o que se vê é que as pessoas que são de outros partidos, como o PSDB, que é um partido que está diretamente ligado, PSDB, PMDB, principalmente o PSDB, que está diretamente ligado com essa elite, é um partido que não é punido. Você vê que há poucos dias, há poucos meses, aliás, eles têm se livrado, né, da justiça com habeas corpus e por meios de arquivamento de processo, né? Arquivam os processos deles e deixam para lá. Aí o processo depois prescreve e tal. Esse é o método que eles utilizam, né? Esse é o método que eles sempre utilizam. Se você acompanhar, é sempre assim. Eles sempre vão lá, aparecem, tá? Aparece todo tipo de prova, como aconteceu com Aécio Neves. É um caso assim extremo, né? Veja, todo tipo de prova apareceu, gravações, apareceu helicóptero cheio de cocaína, mas ainda assim, né? O cara ameaçando de morte até um próprio parente, dizendo que se ele delatar lá, ele ia morrer, né? Então, poxa, isso daí, todo esse tipo de prova, e não terem punido esse cara, terem deixado ele concorrer a outro cargo de deputado, é incontestavelmente uma prova de que há pessoas poderosas aí no meio da justiça. É claro que eu não posso generalizar aqui, porque eu estaria cometendo um erro. Todo mundo que generaliza em termos de seja na justiça, seja no Congresso, sempre tem pessoas boas e pessoas
ruins. Só que na justiça brasileira, infelizmente, tem pessoas grandes ali, muito grandes, muito poderosas, que têm poder, um poder assim de fazer esse tipo de coisa, né? Eles arquivam, quer dizer, estão em locais estratégicos da justiça para poder livrar a cara dessas pessoas. Então vai lá com a Polícia Federal, que é uma polícia que ganhou muito liberdade e ganhou muitos recursos, né, do período Lula. Lula, ele investiu pesado na inteligência da Polícia Federal. Então tem sim investigado e tem tentado punir essas pessoas. Porém, esses membros aí da justiça têm livrado essa galera e têm levado para frente processos contra o PT, inclusive processos cheios de erros, né? Às vezes por causa de uma delação, delação não é prova, delação não é prova. Simplesmente se tiver só uma delação sobre alguém, não é nada. Não é nada, é um indício ali para abrir uma investigação, talvez. E se aparecerem provas, aí esse processo vai para frente, tal, vai ser julgado em primeira instância, segunda instância. Se não, esse processo geralmente é arquivado ou é encerrado. Porém, com o PT não tem acontecido isso, né? Com o PT, Lula foi julgado e foi condenado com base em delações. Sabe? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Não tem sentido. Não teve prova alguma. Não teve prova. Logo, se não tem prova, não há crime. Tem que provar. Entendeu? Isso é uma inversão do ônus da prova. Você diz, não, vamos prender esse cara. Depois a gente... Porra, como assim? Não é a pessoa que tem que provar que é inocente, é você que tem que provar que a pessoa é culpada. Uma delação não prova nada, é simplesmente um criminoso dizendo que você cometeu um crime. Entendeu? Então, em relação a esse processo do Lula, eu posso dizer isso, né? Aí se você perguntar, tem pessoas do PT que são corruptas? Com certeza tem. Pessoas do PT, pessoas do PSDB, pessoas do PMDB, pessoas do DEM. Inclusive, esses partidos como o Democratas, como o MDB, como o PSDB, tem muito mais gente envolvida em corrupção do que o PT. E envolvida em todo quanto é tipo de coisa. Porém, é como eu disse, a mídia, ela manipula a informação. Ela esconde da gente algumas coisas e ela dá ênfase a outras. É assim que a mídia, que a Globo principalmente trabalha. Não só a Globo, mas a Globo é o maior grupo, né, dentro da grande mídia brasileira. Ela não é simplesmente aquele canal de televisão. Ela tem vários outros veículos de mídia, né, rádios, jornais impressos, revistas, que tem ampla circulação no país e que faz a cabeça de muita gente, né? Então, assim, é importante ter essa análise crítica para você poder tomar uma posição mais séria sobre as coisas, né? Porque eles mexem muito com o emocional da galera. Mexe muito com o emocional. A manipulação, ela ocorre principalmente no emocional e principalmente diante de uma crise, né? Pô, tem uma crise, ele tá com problemas. Então ele mexe ali com o emocional para jogar aquilo que ele quer. Ali joga com você, te manipula. E a manipulação tá nisso. Olha, a culpa é do PT e pronto. Não vai realmente na raiz dos problemas, porque a raiz do problema envolve eles também. É por isso que eu digo, não sejam inocentes, gente. Eu já disse aqui, ó. Primeira coisa que eu falei no começo do vídeo. Não sejam inocentes. Não acreditem demais na mídia, assim, de cara. Não é que você vai logo dizer que é mentira, mas você tem que analisar de um modo crítico. Você pesquisar melhor aquilo que está sendo tratado, para você não cair nesse tipo de manipulação. Porque tudo isso é um jogo de interesse. É um grande jogo de interesse que também envolve a mídia. Vamos lá, a mídia é o quê? A mídia é uma empresa também. É alguém que tem um interesse político, alguém que tem um interesse econômico. Então eles têm um candidato favorito. Eles têm alguém. Então eles vão trabalhar em prol desse cara. Boa parte do que a mídia faz é propaganda política.
boa parte propaganda política e ideológica, né? E a mídia, no caso brasileira, ela é principalmente PSDBista. E isso fica muito bem claro. Isso fica muito bem claro para pessoas mais atentas. Então, essa reflexão que eu faço hoje ficou um pouco longo, mas é isso daí mesmo, gente. Sejam mais críticos, sejam mais racionais. Não se deixe levar pelo momento, pela emoção, porque é só isso que eles querem. Agora, eles inventam muitas mentiras. Bolsonaro é o rei da fake news aí. Bolsonaro, MBL, todos ganharam em cima de mentiras. Mas eles têm um espaço na mídia grande. Por quê? Porque a mídia é conivente com esse tipo de coisa. Infelizmente, são coniventes. Bom, o vídeo ficou longo, eu não falei de tudo aqui, porque não dá pra falar de tudo. Sempre a gente tem que fazer resumos, porque a realidade ela é complexa, envolve várias coisas, né? Eu faço minhas críticas ao PT também e a outros partidos, todos, enfim, a todo o sistema de modo geral, mas é necessário você ter essa visão mais crítica. Não é você sair colocando a culpa de tudo em um partido e simplesmente isentar todos os outros, não só partidos, mas a mídia e outros grandes oligopólios que tem no país e fora do país que nos dominam. Então é isso daí. Depois eu farei outros vídeos sobre essas questões. Um abraço a todos, até breve. Olá a todos.